a pena a gente ter em mente, pelo menos para vocês registrarem. Primeiro, como eu estava dizendo, o Ferenczi escreveu vários artigos antes de encontrar com o Freud, que são os artigos pré-psicanalíticos, são artigos médicos, onde ele fala sobre a questão do câncer, onde ele fala sobre a questão da neurastenia. O primeiro artigo que o Ferenczi publica chama-se a Psicologia do Turismo. Como vocês devem ter lido, o Ferenczi escreve sobre espiritismo, que era uma questão que estava muito em voga na época, e aí alguns desses textos foram reunidos aqui, nos Escritos de Budapeste, Les Écrits de Budapeste, organizado pelo Claude Lorrain, e que eu disse que a gente está em vias de publicar isso em português, não do francês, mas diretamente do húngaro. E o Ferenczi é conhecido também por ser um militante, então ele vai militar em favor das mulheres, dos homossexuais, da família e, sobretudo, da criança. E ele vai militar a favor também de uma psicanálise um pouco mais diferenciada, que ele bebeu na fonte nos primeiros 10, 15 anos com o Freud, mas ele depois vai se distinguir do Freud a partir de uma espécie de laboratório que ele vai fazer do próprio consultório dele. Freud fez a mesma coisa. E eu estou dizendo isso para a gente situar um pouco de quem é o Ferenczi nessa história toda. Um livro que eu acho que talvez valesse a pena, mas ele está esgotado, e quem sabe a gente não tenha a pachorra de reeditar esse livro, porque tem que se comprar os direitos autorais, que se chama Ferenczi, Paladino e Grão-Vizir Secreto, do Pierre Sabourin, que é esse livro aqui, tá? Que eu acho que inscreve quem era o Ferenczi antes e depois do encontro do Freud, e também escreve quem é o Ferenczi como pessoa e o que ele deixou de legado. O Ferenczi ele cria a Escola de Budapeste, né, ou Sociedade Húngara de Psicanálise, à medida em que ele tem algumas contribuições e alguns aportes técnicos diferentes do modelo técnico que a gente tem da psicanálise freudiana. Então, o Pierre Sabourin ele vai falar um pouco sobre isso, mas no Brasil tem um livrinho que está esgotado e que eu vou utilizar para a nossa conversa de hoje, que se chama Ferenczi, do Grito à Palavra, da Teresa Pinheiro. Eu não sei se vocês encontram esse livro ainda na estante virtual ou em algum sebo da vida, porque ele está esgotado. Estou vendo se é interessante republicar esse livro, porque muita gente cita a Teresa Pinheiro. E a Teresa Pinheiro, para que vocês não sabem, ela é uma das primeiras psicanalistas a estudarem o Ferenczi no Brasil, quando ela vai fazer o seu doutorado na França, e tem a sugestão do Pierre Fédidat de estudar Ferenczi, e ela vai estudar o trauma no final dos anos 80, por volta ali de 86 a 1990. Em 95, ela publica, então, Ferenczi do Grito à Palavra, que não é a tese de doutorado dela, mas ela escreve esse livrinho aqui, onde ela faz uma retrospectiva, digamos assim, de quem era o Ferenczi. Entre outras coisas, ela diz que, como ela estava do lado ali, na França para a Hungria era um pulo, ela resolve ir para a Hungria e descobre que os húngaros não conheciam Sándor Ferenczi. Quem não sabe, o Ferenczi foi postergado esquecido mesmo na história da psicanálise, pela biografia de Freud do Ernest Jones. Ernest Jones, por consequência, paciente do Ferenczi também, se correspondeu com o Ferenczi até pouco antes da morte dele, e que simplesmente discordava de algumas inovações técnicas e algumas teorias do Ferenczi. Uma das principais diz respeito à questão do trauma, e outra ao que se refere, por exemplo, à técnica psicanalítica propriamente dita. A teoria do trauma ela é consequência de uma paciente dele, chamada Elisabeth Severn. Elisabeth Severn foi analisanda do Ferenczi entre 1924 a 1932, portanto, durante 8 anos. Foi ela que sugeriu ao Ferenczi a famosa análise mútua, onde o analista e o paciente trocavam de lugares para um fazer análise do outro, quando ela dizia que quem melhor do que a paciente para fazer a análise do analista, e o Ferenczi cai nessa, e ele faz uma regressão maligna com a Elisabeth Severn, a um ponto dela ser chamada pelo Freud de o gênio do mal da psicanálise. E
a história da Elizabeth Severn está contada num livro chamado Elizabeth Severn, O Gênio do Mal da Psicanálise, que não tem tradução ainda em português, né? Estamos vendo se a gente consegue também os direitos autorais desse livro para traduzir, mas que conta um pouco da história dela, de quem é que foi essa mulher, que também era uma analista, e que ela teve uma contribuição muito grande na história da psicanálise. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a Elizabeth Severn vai ensinar ao Férez sobre o trauma. E a gente ficou de falar aqui sobre a questão da introjeção e transferência, se não me engano, foi esse o texto e onde vocês mais ou menos pararam. E para isso a gente precisa fazer alguns avanços para trás, né? Para a gente entender, por exemplo, quem é o Férez, apesar de vocês já estarem lendo, e entender mais ou menos como é que funcionava a cabeça dele. Primeiro, e assim, gente, vocês me interrompem em qualquer momento, tá? Eu sei que eu tenho 2 horas, já estamos aqui com uns 15 minutos, vocês podem me interromper a qualquer momento. Primeiro porque o Férez tinha uma concepção de ser humano e de psiquismo diferente do Freud. Vamos lá. Freud dizia que o psiquismo era constituído por meio de um conflito, basicamente, entre o inconsciente, pré-consciente e consciente, um conflito entre o desejo e a impossibilidade de realização do desejo, um conflito entre fantasias incestuosas e fantasias parricidas no atravessamento do complexo edípico. Consequentemente, o psiquismo se forma a partir da inscrição do sujeito na linguagem e, consequentemente, no simbólico, à medida em que a gente começa a aprender a falar e a gente começa a produzir simbologia, digamos assim, mas símbolos, representações, mas que só vai se constituir mesmo o aparelho psíquico a partir dos mecanismos de defesa, principalmente 2, a censura e o recalque. Ali, a partir do recalque, você tem a inscrição de um aparelho psíquico, porque só haveria aparelho psíquico se houvesse inconsciente. Para haver inconsciente, precisa também ter simbólico. Então, a gente entra no campo do representável e do irrepresentável. O Freud vai dizer também que vai haver um outro conflito entre o eu e o ego, o eu e o id, ou o ego e o id, ou eu e o isso, tá? E que tudo isso vai constituir, dentro de um campo de uma normalidade, sempre entre aspas, o que nós chamamos de sujeito neurótico. Bom, então, tem uma inscrição básica do Freud nessa questão toda. E está aí colocada especificamente no simbólico, na travessia edípica, no conflito vivido intrapsiquicamente e, consequentemente, na castração e no recalque. E quem é que produz a castração? O pai. Então, ao longo de toda a literatura psicanalítica freudiana, vocês vão perceber que o Freud vai dar uma ênfase maior ao lugar privilegiado do pai no complexo edípico na instância psíquica. Vamos lá. Totem e Tabu, 1914. Em Totem e Tabu, é o pai que precisa ser morto e comido pelos irmãos para que seja simbolicamente introjetado. Aí vem a primeira questãozinha que eu acho que vai diferenciar do Férez. A lei do pai, ela é introjetada a partir do momento em que há um declínio do pai. E como o pai morto é muito mais forte do que o pai vivo simbolicamente, é por isso que os Hermanos vão construir um totem para botar ali no lugar do pai. Vocês começam a ver, então, que o Freud, aí dentro da teoria psicanalítica, ele tem toda uma... Isso estou falando muito que brevemente, muito que rapidamente. A gente vai ter que percorrer a obra inteira do Freud para a gente ver isso. O Freud tem uma ideia de que o aparelho psíquico se funda basicamente por meio de um conflito psíquico, seja ele qual for, da resolução do conflito psíquico e dos mecanismos de defesa onde há uma inscrição e uma prevalência do lugar do pai, e daí, portanto, ele precisar do Édipo para construir toda essa história em termos de metapsicologia freudiana. O Férez é completamente contrário. Enquanto você simplesmente precisa se utilizar de mecanismos defensivos para introjetar algumas imagos, a partir do momento em que você vai lidar
com o mundo externo. O Férese vai dizer, tá, mas isso não se dá ali na travessia edípica, nem na constituição do simbólico, nem naquilo que a gente veio a conhecer como o nome do pai, foraclusão do nome do pai, etc., etc., que é uma psicanálise mais lacaniana. A partir do momento em que ele concebe a mulher como o ser mais perfeito na face da Terra, e ele vai criar, já em 1924, muito embora o texto tenha sido construído desde 1913, durante 11 anos, um artigo que se chama Thalassa, uma teoria da sexualidade e da genitalidade, onde ele escreve a união entre a Mãe Terra e os oceanos, a partir de uma nova mitologia, diferentemente da mitologia de Totem e Tabu. Ele inscreve o Oceano Perdido como um lugar privilegiado do qual todos nós, não há sujeito humano, por mais clonado que seja, que não tenha nascido por meio de um útero. E dentro do útero é o meio aquático. Então ele vai dizer, não é o Oceano Perdido, não é a mulher que vai simplesmente lembrar o Oceano Perdido. O Oceano Perdido é relembrado a cada vez que uma mulher está grávida, porque justamente na união da Mãe Terra com o meio aquático, que é no acasalamento, na relação sexual entre um homem e uma mulher, tá? O pênis encontra o Oceano Perdido quando ele penetra na vagina e, consequentemente, ele vai engravidar uma pessoa, uma mulher. Então, a mulher e o homem começam a ter lugares diferenciados no Férese. Ele vai conceber a mulher, então, como alguém, naquela época, veja, estamos falando do final do século XIX, início do século XX, como aquela que era desprivilegiada, porque os homens, por meio da cultura, eram aqueles que tinham acesso ao espaço público e as mulheres ficavam reduzidas ao espaço privado e, consequentemente, toda a vivência da relação sexual íntima entre um homem e uma mulher era mais da ordem do prazer do homem do que da mulher. O prazer ficava secundário, onde ainda naquela época, muito embora ele como médico discordasse disso, haveria aí então uma necessidade que as mulheres também usassem do seu corpo, da sua sexualidade para alcançar prazer. Daí o texto, que é um panfleto feminista chamado O Alcance da Ejaculação Precoce. Porque o alcance da ejaculação precoce é simplesmente o direito do homem de gozar e as mulheres não. E o que isso tem a ver com o que a gente está querendo falar? Porque o Oceano Perdido vai falar desse lugar mítico de origem do qual todos nós viemos. Para vocês terem uma ideia, o Férese, aliás, o Freud falava que todos nós ansiamos para voltar ao inorgânico, ao anorgânico. Todos nós ansiamos para voltar para os braços de Abraão. Ou seja, que a nossa fatídica, incomensurável, né, subjetividade, ao mesmo tempo, finitude de que todos nós sabemos que vamos morrer. Férese diz, não é bem assim, meu caro amigo Freud. Todos nós ansiamos um dia a voltar para o zero de excitação, que seria voltar para os braços, para o seio ou para o útero materno. Então ele diz, o lugar zero de excitação é o lugar onde o bebê vive. E ele vai começar a dar uma ênfase muito grande a esse lugar privilegiado entre o bebê e a mãe já no útero, onde haveria uma comunicação inconsciente entre o bebê e a mãe naquilo que ele chamou de uma telegonia materna. Então ele simplesmente começa a falar de uma relação outra que se dá eminentemente a partir de um vínculo que os autores da escola inglesa, nominalmente Ferber, Balint e Winnicott, vão beber nesse tipo de fonte, mas que simplesmente quem primeiro falou sobre isso foi o Férese. Ou seja, o Férese ele vai falar da filogênese e traçar um perfil da mulher que ela, em síntese, ela seria agredida e violada e violentada pelo homem porque ela é passiva, entre aspas, naquela época, por natureza, e o homem, por si só, homem, sexo masculino, gênero masculino, ele em si mesmo, ele é um agressor duplo, tanto de crianças quanto da própria mulher. E é justamente os adoecimentos, como, por exemplo, da histeria,
final do século XIX e início do século XX, não se dá pelo lugar frágil que a mulher está ou se encontrava naquela época. A histeria seria dada muito mais pelo agressor masculino e pela forma que isso era vivenciada pela cultura europeia ou pela nossa cultura moderna, de um modo geral. Então, Ferzi vai trazer a ideia de que algumas mulheres eram violentadas porque a violência da sexualidade imprimia nas mulheres um trauma, do mesmo modo como ele vai falar de que o adulto, de um certo modo, seria aquele que iria traumatizar, porque ele vai pensar basicamente de que todos nós, sujeitos adultos, não concebemos tomar um outro como uma criança, como sendo uma criança. Ele toma o outro como um igual. E a criança, por natureza, a partir do momento em que ela está no útero materno, ela entra num campo de simbiose com um ser humano que basicamente tem a tarefa de cuidar, que é a função materna, muito conhecida por todos nós em psicanálise, mas que fala de uma simbiose que em algum momento vai precisar ser cindida, em algum momento da vida desse bebê. Então, o Ferenczi é um dos primeiros e principais autores a falar sobre relação objetal. Ele vai dar uma ênfase muito grande a tudo aquilo que acontece fora do útero ou fora da mente da criança e tudo aquilo que vai se inscrever dentro da criança, como sendo, então, um aparelho, que eu vou chamar de aparelho de pensar. Isso não é do Ferenczi, isso sou eu que estou dizendo. O Ferenczi vai falar de um aparelho de introjetar, um aparelho psíquico que basicamente é uma espécie de diapasão, onde ele simplesmente vai introjetando todas as experiências que ele vive dentro e fora do útero. Aí já tem uma diferença muito grande entre o Ferenczi e o Freud. A gente não está falando de uma inscrição de uma aparelhagem, de um maquinário psíquico, conforme as leis da física ou da química, né? O Freud vai falar dos neurônios psi e tudo mais, que está lá simplesmente fazendo correlação, e as energias e cargas energéticas, está isso lá no projeto, que vão passar a constituir aí esse neurônio. Não, o Ferenczi, basicamente, tudo o que é externo ao aparelho psíquico perturba, de um certo modo, a ordem desse aparelho, mas, ao mesmo tempo, enfatiza que o próprio aparelho psíquico, que ele não vai chamar propriamente dito de um aparelho psíquico, ele vai chamar de um aparelho de introjetar. E se nós temos um aparelho de introjetar, nós também temos um aparelho de pensar, porque tudo que é externo e perturba a ordem vão começar a ter uma ênfase muito grande às entradas, inputs, outputs, se a gente pudesse dizer assim, né? O que significa, então, isso? Eu tô revendo aqui o Mas aí, texto da... Sérgio, deixa eu já te Pode trazer falar. uma questão, então. Tá. Então, o externo, no Ferenczi, ele só existe do ponto de vista do sujeito na medida em que ele é introjetado no aparelho. Aí Ou não não? entendi, não. Vamos de novo. O sujeito só tem acesso, vamos mudar a pergunta, o sujeito só tem acesso à externalidade, ou à realidade externa, aquilo que está fora dele, a partir das introjeções que ele traz no aparelho psíquico ou não. Uma ideia muito parecida com a do Winnicott, de elaboração imaginativa, ou não. Mas como eu falei, o Winnicott veio depois, né? E Sim, o sim. Winnicott leu mal e porcamente o Ferenczi, por isso que eu estou dizendo que é muito parecido. Eu mesmo falei numa palestra ano passado sobre as aproximações entre Ferenczi e o Winnicott. Claramente, a gente pode usar a linguagem de um Winnicott para falar do Ferenczi, o que eu acho complicado. Eu prefiro utilizar a linguagem do autor. Então é o seguinte, não há escapatória. Se nós temos um cérebro saudável, a gente tem a capacidade de entrar em contato a tudo o que me é externo. O Ferenczi não está dizendo que o cérebro ou a mente da criança ela é uma tábula rasa, é um quadro em branco. Ele está dizendo que as experiências que são vividas em útero já são externas à mente do psiquismo do bebê em útero e que já vão sendo operacionalizadas e introjetadas à medida que ele vai vivenciando isso. Então, por isso que ele fala de uma telegonia materna, que é uma comunicação inconsciente entre a mãe e o bebê.
Vou dar um exemplo não meu, mas de uma colega. Tá? Uma paciente está falando para uma analista que ela fez um sonho na noite anterior ao dia da sessão e que simplesmente ela estava em Salem, ela era uma bruxa, e que simplesmente ela estava sendo enforcada por bruxaria. Né? Basicamente, esse era o sonho. Né? A analista, que tinha conhecimento de algumas coisas, tanto feresianas quanto winnicottianas, é tomada por uma associação e pergunta para a paciente: você tem notícias acerca da sua gestação e nascimento? A paciente pergunta por quê, e ela diz assim: não, porque eu pensei que isso tivesse a ver com o seu nascimento ou a sua gestação, porque eu imaginei que você tivesse o cordão umbilical enlaçado no pescoço. Ela disse: não, isso nunca me aconteceu. Meu parto foi normal, não tive nenhum tipo de problema. A sessão continuou, e dali a paciente, que estava grávida de 8 para 9 meses, ia fazer a última ultrassonografia antes de fazer o parto. Na hora que ela chega lá e faz a ultrassonografia, a obstetra identifica que o bebê está com um cordão umbilical enlaçado no pescoço. Vocês diriam, isso é coincidência? Não. Proferem-se, isso é uma comunicação inconsciente entre o bebê, o feto e a mãe. E existem relatos, eu poderia passar a manhã inteira aqui conversando com vocês, né, sobre relatos clínicos, de minha clínica, sobre essas coisas que já aconteceu. Inclusive de um paciente meu que também, esse sim, nasceu com cordão umbilical enlaçado no pescoço, ele tinha uma sensação de sufocamento muito grande. Então, o Ferris está dizendo de que nada que é externo me é estranho. Eu vou apreender a partir das vicissitudes que eu vou vivendo com o casal parental, daquele quem cuida, porque o externo ele só vai se tornar externo à medida em que você faz um pensamento pedagógico. É externo a quê? Né? Vocês todos aí podem estar em salas climatizadas com ar-condicionado, ou podem estar com calor, ou podem estar ventilando. Aqui no Rio de Janeiro já está começando o calor e está com chuva e tudo mais. Cada um de nós temos uma percepção do ambiente. Essas percepções ambientais não nos são estranhas. Isso, o Feresi diz, as percepções do externo, elas vão se somando dentro do psiquismo do bebê. O que isso tem a ver, por exemplo, com relação ao que a gente entende, já leu, por exemplo, do Winnicott, com relação à ideia de introjeção? Ora, isso tudo vai fazer parte de uma cadeia que não é associativa, porque a associação pressupõe minimamente a ideia de uma representação, simbólico, possibilidade de nomear aquilo tudo que eu vivo. E no Feresi, ele vai dar uma ênfase muito grande às memórias corporais, muito embora ele não fale esse nome, memórias corporais. Memórias corporais, quem vai falar é o Winnicott. O Feresi, ele vai falar de uma linguagem, gesto, mimo corporal. A partir do momento em que o gesto fala muito mais do que a capacidade que a gente tem de representar, de nomear e de falar. Então, ele vai apresentar um conceito de introjeção que diz respeito muito mais aos investimentos objetais que o bebê vai vivenciar nos primeiros anos de vida, desde o seu momento em que ele está no útero até o momento em que ele sai do útero e dali a partir dos cuidados. Por quê? Porque o aparelho psíquico proférese, ele tem uma capacidade de absorver o mundo externo, constituindo então a esfera do ego em termos de metabolização daquilo que está sendo vivido. Então, o bebê nasceu, ele nasceu, acabou de sair do útero, né? Ele nunca respirou ar, ele nunca teve o corpo tocado, ele nunca teve a sensação de gravidade, mas ele estava numa ligação fusionada com a mãe. Não é à toa que hoje os médicos não tiram o bebê e vão dar tapa na bunda do bebê de cabeça para baixo e vão fazer isso. O bebê sai do útero e é entregue no corpo da mãe. Porque isso acalma o bebê, porque ele reconhece situações que estão no âmbito das vísceras.
circulação, batimento cardíaco. E à medida em que isso começa a se constituir, é como se camadas e mais camadas, né, de experiências sensoriais, perceptivas, passassem a fazer parte do conjunto perceptivo do bebê e, consequentemente, é isso que vai fundar um aparelho psíquico para o Ferenczi. Ou seja, as experiências que ele vai chamar, em algumas vezes, autoeróticas, e as experiências de cuidado, mas também colocando o bebê nesse lugar aí de ativo. O bebê não é passivo. Vou ler aí dois trechos do texto do Ferenczi, 2 ou 3 textos. Ele diz assim: eu descrevi a introjeção como a extensão ao mundo externo do interesse autoerótico na origem, pela introdução dos objetos exteriores na esfera do ego. Então, a cada experiência que o bebê vai vivenciando nos primeiros anos de vida, você vai tendo aí uma inscrição no ego. E aí ele diz, pela introdução dos objetos exteriores da esfera do ego. Ele diz, eu insisti nessa introdução para sublinhar aquilo que eu considero todo amor objetal, e depois ele diz, ou toda a transferência, como extensão do ego ou introjeção, tanto no indivíduo normal, quanto no neurótico e no paranoico também. Então, a introjeção para o Ferenczi tem um sinônimo. Introjeção no Ferenczi pode ser entendido ou lido como sinônimo de amor. Basicamente isso. Um casal parental, uma pessoa que naquele momento se constitui como um objeto para o bebê, ele precisa amar esse bebê e simplesmente entender que esse bebê precisa de cuidados e transferir esse cuidado para o bebê como expansão da pulsão do sujeito adulto, porque ainda a pulsão está sendo constituída no bebê. E aí, ele diz também que o psiquismo, mais ou menos como se fosse uma mônada, né? Ela é em si mesma autoerótica e precisa que tenha ou haja uma ação específica. A ação específica é uma expressão do Freud, que está lá no projeto para uma psicologia científica. Cada vez que o bebê tem uma necessidade, o sujeito ou o objeto age para atender às necessidades desse bebê, e à medida que as necessidades são acolhidas, eles vão se inscrevendo novamente, né, em termos de memórias corporais. Então, é preciso, e ele vai dizer isso, pode-se pensar que o recém-nascido experimenta todas as coisas de maneira monista, de um lado só, quer se trate do estímulo externo ou de um processo psíquico, mas só mais tarde a criança vai aprender a reconhecer as malícias das coisas, aquelas que não são acessíveis à introspecção e rebeldes à vontade. É quando o monismo se transforma em dualismo. Ou seja, a introjeção ele é um processo do aparelho psíquico, ao mesmo tempo trabalhoso e longo, que vai durar um bom tempo da vida do bebê. Mesmo, e aí vocês podem pensar, e quanto tempo dura isso? Ora, dura até uma vida inteira. Mas se a gente está falando de constituição do aparelho psíquico, e o Ferenczi vai fazer isso, né? Ele vai dizer assim, não é basicamente o pai da horta, o pai da horda primeva, o pai das fantasias parricidas, da vivência edípica, que vai constituir o aparelho psíquico por meio do conflito psíquico, consequentemente da defesa e do recalque e da castração. É o cuidado. É o cuidado em termos de transferência amorosa de uma pessoa que vai cuidar de um bebê pela simples simbiose que foi vivido, que vai constituir aí a ideia de um aparelho psíquico. Daí a ideia de que ele diz que quando a gente atende um paciente, a gente também vai ter que simplesmente amar o nosso paciente, mas também a gente pode odiar, tá, gente? Tá liberado o ódio também dos pacientes, tá? Porque essa vivência que a gente vai ter dentro do setting analítico é uma vivência de troca de afetos. E, na psicanálise, amar e odiar dá no mesmo. É vínculo. Estamos vinculados do mesmo jeito, pelo amor e pelo ódio.
Se você se torna indiferente a um paciente seu, ou se você se torna indiferente ao seu filho, como mãe, simplesmente acabou qualquer tipo de vínculo. A Renata está aqui levantando a mão e querendo perguntar alguma coisa. Vocês me escutam? Tá me ouvindo? Sim. Bom Sim, dia, sim. Sérgio. Bom dia, Bom Helene. dia, Renata. Você falou aí que para o bebê o externo não é estranho, né? Eu não entendi muito bem, mas isso tem a ver com essa questão do monismo, porque naquele momento não existe o externo, né? Então, não tem como esse externo chegar como algo estranho. É mais ou menos por aí? Pois é, quando eu quis dizer externo, eu quis dizer o seguinte: a mãe não é externa a ele, a mãe é interna, né? Uhum. Então, esse primeiro objeto externo no qual o bebê vai lidar é a mãe ou todo aquele quem cuida de um bebê, aquele ou aquela quem cuida de um bebê. Então, essa externalidade, que é um pouco do que a gente tem na Melanie Klein, que a gente tem um pouquinho também no Winnicott, no Balit. Quando a gente diz o seio é o bebê e o bebê é o seio, a mãe é o bebê e o bebê é a mãe, não existe essa coisa chamada bebê, porque também tem que haver uma mãe, que é uma frase de Winnicott. É essa externalidade que não é indiferente para o bebê. Então, veja, se eu dependo de um outro ser humano para me constituir como ser humano, o que é externo a mim, que é não a mãe, mulher, mas aquele quem cuida, ou seja, o cuidador do bebê, ele não é externo ao bebê, ele faz parte do bebê. Mas, no momento posterior, esse externo vai ter que ser externo. O que é fusionado vai precisar ser desfusionado. E uma das coisas que o Ferzi diz, que é um dos primeiros traumas que a gente vai viver, é a desfusão pelo desmame. Em algum momento, acabou o seio, acabou uma madeira, você vai ter que se virar por conta própria, filho. Né? Então, isso ele vai dizer que é um trauma positivo. Nesse sentido, esses traumas são constitutivos do psiquismo e são positivos. Então, todas as coisas do mundo externo, aí eu estou falando de mundo mesmo, casa, calor, etc., etc., isso vai ser vivido pelo bebê e ele vai sendo metabolizado pelo bebê à medida que essas experiências passam a fazer parte do repertório psíquico do bebê. Mas é a mãe que vai simplesmente... A mãe e o pai também. O pai não está muito longe dessa história, não, tá? Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma pesquisa fina, que eu imagino que o Ismael também já saiba disso, né? Que eu falo sobre a inscrição da mãe e do pai na vivência do bebê, mas antes da vivência edípica. Ou seja, o pai está lá dentro da mãe como objeto na cabecinha da mãe, na mente da mãe. E, por conta disso, todas as vivências que significariam, então, das vivências parentais, paternas, já estariam escritas na mãe também, ou na mãe ou naquele quem cuida do bebê. Estou falando mãe porque é o jargão que a gente tem aqui na nossa cultura. Então, externalidade é alguma coisa que passa a ser interno à medida que as experiências subjetivas do bebê, à medida que ele vai avançando no desenvolvimento psíquico dele, vão podendo ser ofertadas pela mãe. E aí, à medida em que ele vai introjetando essas experiências, ele também vai tendo capacidade não só de reproduzir, representar, fantasiar e produzir identificações. Veja, parece que eu nem estou falando de psicanálise, né? Porque os conceitos são bastante diversos e diferentes. Então, no livro da Teresa Pinheiro, ela vai dizer o seguinte: na obra ferenciana, a introjeção é a própria forma de funcionamento do aparelho psíquico. Aquilo que o psiquismo pode e sabe fazer, mas, sobretudo, traz embutida em si a noção de produtos tais como representar, produzir fantasmas e identificações. O restante consiste em mecanismos de defesa entendidos como dispositivos eventuais usados de maneira pontual quando necessários, mas incapazes de produzir algo na esfera psíquica. A projeção, que é o diferente de introjeção, né, não apenas no sentido de direção, mas também porque obedecem a uma metapsicologia distinta. Uma é um processo e a outra é um mecanismo de defesa. A introjeção é um processo psíquico, enquanto que a projeção é um mecanismo de defesa.
Feres, então, atribui a produção de fantasias a partir do momento em que situações são introjetadas no psiquismo. E essa função defensiva de representar as fantasias e identificações seriam defesas diante do desamparo e não mecanismo de defesa diante do desprazer. Então, uma criança em si só, quando Freud diz que nós nascemos desamparados, nós só somos desamparados se não tiver um objeto lá. Se houver um objeto, simplesmente nós não somos desamparados. Então, o desamparo é uma condição do ser humano que só faz sentido se não houver um ser humano. Porque aí sim estamos desamparados, propriamente dito. Se houver um ser humano, nós nunca vamos ser desamparados. E se vocês querem entender um pouco sobre isso, é difícil achar na internet, mas vocês acham. É um filme chamado Camelos Também Choram, que eu não sei se vocês conhecem. Camelos Também Choram, que eu não fazia assim, ideia do que seria. Um grupo de documentaristas vão para uma aldeia na Mongólia para gravar o dia a dia dos mongóis. Estes mongóis têm uma criação de camelos. Um dos camelos, a camela, né, a camelo fêmea, está grávida. E na hora do parto, o camelinho fica entalado nas entranhas do camelo fêmea e os aldeões puxam o camelinho para salvar o camelinho, porque senão eles perderiam o camelinho, né, que estava nascendo, e a mãe, né? Com isso, eles arrebentam a mãe. Ela é traumatizada, há uma ferida muito grande aí nos órgãos dela, e que, como todo animal superior, depois que nasce, ele fica em 4 patas e se destina à mãe para mamar. Pois bem, neste documentário a gente vê que, à medida que o camelinho se levanta e vai em direção à mãe, Camela, ela dá no pé. Ela não quer saber do camelinho. E ao longo de todo o documentário, vocês veem a preocupação dos aldeões de alimentar aquele camelinho, porque a camela dá patadas no filho recém-nascido. E isso fica ao longo de todo o filme, e a gente não entende como é que é isso, né? E aí eu vou estragar o final do filme, tá? Pode ser? Eles vão procurar um encantador de camelos, que toca lá um instrumento, que eu não sei qual é o nome daquele instrumento, que parece um violino. Eles fazem um círculo, colocam o camelinho e a camela lá no círculo. Uma aldeã começa a cantar uma música que eu não faço ideia, porque o filme não tem legenda, né? Também não tem fala, né? Enfim. E aí aquele rabecão começa a entoar, né? E aí a gente começa a ver a coisa mais mágica do mundo. A Camila chora. E ao chorar, ela deixa o camelinho se aproximar dela, até que ao final ela consegue amamentar o filho e os dois saem ao final do filme juntos, um do lado do outro. É assim, quando você vê a cena, você se acaba de chorar, porque eu não acreditei que eu estivesse vendo. Eu digo, não, deve ser truque, não é possível, né? E aí você vê a Camela chorando, né? E ao mesmo tempo o bebezinho camelo chega lá de 4 patas e começa a amamentar, e a partir de então os dois saem juntos. O que foi feito ali? A gente pode dizer que esse filme, muito embora não seja uma sessão de análise, o que os aldeões fizeram nada mais foi do que uma reparação ao trauma vivido pela mãe e pelo camelinho na hora do parto, na hora do nascimento. Isso funciona como uma sessão de análise, se vocês puderem entender isso. E aí vem a modificação do Ferenczi em termos de técnica psicanalítica. Ora, se o bebê, né, precisa de introjetar o mundo à sua volta por meio de uma fisicalidade dos corpos entre ele e a mãe, tá? E ele vai atribuindo aos poucos os sentidos que isso vai sendo constituído no seu psiquismo, porque é através da introjeção que o sentido vai começando a se tornar apropriado. Exemplo, pegando a história do filme. Se eu nasci, eu não sei o que é fome, mas me aparece uma bola gigante me adentrando na minha boca com alguma coisa que espirra algo molhado e que dá barato lá no final, isso vai ser atribuição de sentido. Eu vou começando a atribuir sentido a alguma coisa que me é externo, mas que vai fazer parte do meu repertório psíquico a partir da introjeção da experiência. Se isso é verdadeiro na constituição do psiquismo para o Ferenczi em relação
à mãe e ao bebê, isso também é verdadeiro no que a gente pode proporcionar aos nossos pacientes, crianças, adolescentes ou adultos. Nós simplesmente possibilitamos que, quando algo deu errado nesta relação primitiva, e daí o Ismael está dizendo que isso é muito próximo de Winnicott, e tá? O que a gente vai fazer é um trabalho psicanalítico que se chama regressão, que é um dos modelos inscritos pelo Ferenczi no trato psicanalítico. Eu vou promover a regressão para que eu possa fazer a reparação de alguma coisa que foi vivida, mas não muito bem vivida, quando a relação simbiótica entre o eu e o mundo, onde eu e a mãe, o psiquismo e a mãe, ou o psiquismo e o mundo externo, não foi totalmente apropriada. Então, dito de outra maneira, palavras da Teresa Pinheiro, é a introjeção que, pela inclusão de um objeto, começa a povoar de representações o aparelho psíquico. Ou seja, o objeto, seja ele quem for, que proporciona o lugar de cuidado e afeto, porque não é somente cuidado corporal, produz a inscrição do simbólico na criança e, consequentemente, povoa de representações o aparelho psíquico. O objeto nada mais é, então, do que suporte daquilo que visa a introjeção, ou seja, as representações investidas pelo objeto. Pode falar, Mariane. Então, eu estou com uma dúvida bem básica, assim, que é sobre essa questão, né? Desde quando que a introjeção acontece? Desde o útero? Tipo, desde esse processo da mãe com o bebê? Desde o momento em que o bebê passa a constituir o seu ego, o seu aparato psíquico, e a partir do nascimento. O que nós vamos ter no útero é uma simbiose. Não é que aquilo ali... E ainda assim, alguma coisa daquela relação vivencial, né? Mas veja, o bebê ali, ele se basta a si mesmo no útero, mas a mãe provê tudo aquilo que ele necessita. Então, se a mãe provê tudo que ele necessita pela fisicalidade dos corpos, a experiência do outro como objeto ainda não está inscrita na relação do bebê. Vai precisar a existência de um outro. Este outro entendido pela linguagem psicanalítica como um objeto. Aí não importa se o outro é um camelo, se o outro é um homem, se o outro é uma mulher, se o outro é a macacaxita ou a loba que cuidou do menino lobo. O outro é sempre outro. Daí, é bem interessante quando a gente assiste o Menino Lobo, que eu esqueci agora no Mowgli, eu acho, né, o Menino Lobo, porque, veja, Mowgli anda de 4 patas e ele fala feito lobo, né? Tarzan, mesmo que a gente esteja falando da literatura ou do cinema, o Tarzan ele não fala, ele fala como os macacos, ele fala como se fosse os outros animais, porque ele aprendeu a linguagem da floresta. E a gente só vai ter linguagem verbal em cada um dos lugares onde a gente nasce, né? Porque essa é a inscrição que simplesmente vai ser produzida à medida em que a gente vai se encontrando com o objeto. Vou dar um exemplo disso que é bem interessante. Sabina Spielheim, ela era contemporânea tanto do Freud quanto do Ferenczi. Em 1911, ela se constitui como a segunda mulher a fazer parte do seleto grupo das quartas-feiras de Freud. E ela se tornou a primeira mulher a cuidar de crianças psicanaliticamente. Muito embora tenha Margareta Wilfredini e depois tenha a Hilda von Helmut, mas ela foi a segunda. Depois veio a Klein e a Anna Freud. Ali por volta de 1913, ou foi 16, alguma coisa assim, a Sabine Spielheim diz que essa introjeção, para pegar aqui a fala do Ferenczi, se dá nesses momentos, por exemplo, que o mamar, seja numa mamadeira, seja num seio, simplesmente porque a mucosa dos lábios, imagina isso aqui como se fossem os lábios, o seio pega isso aqui e simplesmente ele vai ter que fazer com o movimento da língua esse movimento para sugar o seio. Ela vai dizer que o mamar, na maior parte das línguas do mundo, vai produzir em todas as línguas as falas mamãe, mamamamamã, porque é esse simplesmente o movimento que se faz ao mamar, tanto na mamadeira quanto no seio, ou pá, papai. Porque são tons labiais que são constituídos por meio da amamentação.
Então, a amamentação inscreve em si mesmo o sujeito na linguagem e as origens das palavras mamãe e papai em várias línguas, russo, alemão, inglês, espanhol, francês, português e algumas outras que eu não estou lembrando aqui, né, se daria justamente por essa inscrição de um contato de duas mucosas que, ao fazer isso aqui, inscreve a linguagem, a representação e o simbólico da palavra. Daí uma diferença muito grande. Não é a travessia edípica, não é a aquisição do simbólico da linguagem, né, e do não, ali por volta dos 3, 4 anos de idade, que produz o simbólico no bebê. Segundo Sabine Spielhagen, que é contemporânea do Ferenczi, e, consequentemente, o próprio Ferenczi, com a ideia de introjeção, introjeta-se objetos, introjeta-se emoções e sentimentos, introjeta-se a percepção do mundo externo, ora representado no cuidador ou cuidadora, ora representado no mundo que circula o bebê. E aí sim, à medida em que a linguagem vai sendo inscrita no bebê aos pouquinhos, em termos de representação, à medida em que ele vê uma mãe e que simplesmente ele vê um pai, e a mãe ou o pai ou qualquer pessoa começa a falar, por exemplo, na nossa linguagem aqui, na nossa língua portuguesa, né? A gente fala, quer mamar, bebê? Quer mamar? Né? Quer papar? E simplesmente muitas mulheres que são grávidas e que depois têm os seus filhos ficam com ódio do bebê quando eles falam primeiro papá ao invés de mamar, né? Mas porque ela tem uma responsabilidade por isso, porque ela falou isso para o bebê, né? Conhecemos hoje pelos neurônios espelhos que isso nada mais é do que a reprodução daquilo que é percebido pelo bebê. Mas eu acho que eu já falei uma tonelada, né? E assim, não sei o que é que vocês estão passando pela cabeça de vocês, porque eu já falei quase 1 hora. Então, eu vou colocar mais uma pergunta que eu acho que é bem simples também, mas acho que pode ser bem pertinente para todo mundo. Boa parte do pessoal que está aqui, o Sérgio, está começando a dar os seus primeiros passos dentro de uma clínica escola de psicologia. Uhum. Então, assim, como ver esses processos dentro da clínica? Eu acho que isso é bem interessante, bem importante para eles, talvez, assim. Como que um cara que está começando a clinicar pode começar a sacar isso na relação com o paciente? O que você diria, assim? Bom, eu não sei se você lembra ou se recorda disso, mas eu não sei se eu te falei isso. Durante 10 anos ou 12, quer dizer, há 12 ou 14 anos eu sou supervisor, mas a partir de 2010, quase que eu falo 1910, olha só. Desde 2010 eu fui supervisor de estágio, pegando alunos que atenderam o primeiro paciente na vida, muitos dos quais, inclusive, não fizeram terapia nem análise, o que dá uma dificuldade enorme. Eu adorei a cara da Karine, que está aqui. Eu falei algumas coisas, as caras dela ficam assim, são ótimas. Mas, enfim, não tem como não perceber se não passar por isso. Basicamente, não tem como você querer ver isso em loco nos seus pacientes se você não se predispôs. E aí vem uma frase do Ferenczi que eu adoro. Ele diz, o bom analista é o paciente tratado. Tá? Ou seja, se você não viver isso com o seu terapeuta, com o seu analista, nada disso vai ser possível ser vivido com o seu paciente. Porque a esfera da linguagem não dá conta unicamente daquilo, a esfera da linguagem, essa linguagem verbal que a gente está fazendo aqui, não dá conta. Você diz assim, mas Sérgio, então se eu não falar com o paciente, eu vou viver o quê? Ora, para um sujeito que escreveu uma tese e publicou um livro sobre o silêncio, descrevendo inclusive sobre isso, né, de que as vivências afetivas, sensoriais, emocionais, muito das quais que são vividas entre a mãe e o bebê, são vividas em silêncio. Gente, eu adoro falar uma coisa que vocês vão dar uma gargalhada. Vamos lá. Todos vocês conhecem essas músicas de niná que a gente canta para um bebê. Mas vamos pensar que um bebê tem uma capacidade lógica racional como nós, sujeitos adultos. Aí alguém chega e diz,
Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar. Ou seja, eu estou sozinho, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem avó, não tem tia, ainda tem uma cuca que quer me pegar. Venhamos e convenhamos, não é na ordem da linguagem que isso funciona. O bebê não entende a cuca vem pegar e papai foi para a roça e mamãe trabalhar. O bebê entende o nananana. Ou seja, a musicalidade do afeto da mãe, do pai ou de quem quer que cante para aquele bebê, né? Atirei o pau no gato e o gato não morreu. Dona Chica se admirou do berro que o gato deu. Ou seja, né? Aquilo ali foi uma carnificina, né? Praticamente foi uma carnificina. Meteram um pau no gato, esmagaram o gato e ainda estão cantando isso para um bebê. Vocês acham que o bebê vão decodificar isso? Não! Então, as vivências de amor e afeto são dadas por figuras de sensações, sentimentos, emoções que, do ponto de vista do objeto, o adulto que cuida do bebê, são projetados para dentro do aparelho psíquico da criança. E é justamente ao se introjetar essas emoções é que eu vou ter condições de descrever que aquilo que eu sinto é amor e não ódio, é amizade e não inimizade, né? É dor e não prazer, porque alguém tem que dizer para o bebê e tem que inscrever. E veja, não, quando o bebê está com dor, ninguém chega para dizer assim: ih, bebê, tu está com dor aí, dor de barriga, eu vou te passar um remédio aí. Não! A mãe faz um gesto, a mãe, ou quem quer que cuide do bebê, se faz um gesto para que aquilo ali amenize a dor, tá? E uma outra informação importante, já foi decodificado diversos tipos, inclusive pelo próprio Winnicott, 5 tipos de choros diferentes do bebê. Vou falar de 2 ou 3, tá? Quando o bebê mama, aquela história que eu falei agora há pouco, que o bebê mama, a língua dele empurrando o bico do seio, o bico da mamadeira para o palato, né, faz com que simplesmente ele possa sugar. Isso é inerente, isso é um imprinting, a gente já nasce com isso, tá? Quando o bebê está com fome e a mãe, ou quem quer que esteja cuidando dele para dar a mamadeira não está lá, o choro do bebê, podem se atentar para isso. A língua do bebê vai para o palato. Ele chora alguma coisa mais ou menos assim. Nha, nha, nha. A língua dele vai para o palato porque a lembrança da memória corporal, se vocês quiserem, dos resquícios ou traços minésicos ou minêmicos, vão produzir essa forma de comunicação do bebê em direção ao objeto externo, que aí sim precisa de uma ação específica para aliviar a necessidade do bebê. Quando o bebê está com dor, vocês podem perceber isso, a boca do bebê é redondinha, uá, 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 laço. A língua está lá embaixo, não está lá em cima no palato. E quando o bebê está com manha, ou seja, sentindo falta de cuidado e afeto, ele junta a boca e faz ele começa a... E toda mãe que não precisa ser ensinada, tendo uma aula para fazer isso que a gente está fazendo, vai decodificar isso do bebê. Então, veja, a simbiose, aí eu vou dizer uma frase que não é do Ferenczi, é do Winnicott, né? A mãe precisa sentir o que o bebê sente antes que o bebê sinta e antes que ele sinta que ela sentiu que ele sente. Aí deu nó na cabeça, né? Mas é basicamente isso. Isso, a gente encontra os resquícios desse tipo de pensamento no próprio Ferenczi, né? Se a introjeção diz respeito à linguagem, ao mundo das representações do objeto, aos valores, aos investimentos, a tudo aquilo que foi investido num bebê, né? O que a gente tem, então, é uma inscrição que é tanto psíquica quanto corporal. E como é que a gente vai fazer isso na clínica, Ismael? Vivenciando isso com as nossas análises pessoais, quando um outro vai precisar dizer isso que eu acabei de falar para vocês, como, por exemplo, a história lá do paciente que nasceu com cordão umbilical enlaçado no pescoço. Ele relata para mim de que ele vive em sufoco e que eu tenho conhecimento de algumas histórias dele, né? E aí eu pergunto para ele, porque eu fiquei com isso na cabeça, né? Ele falava de que ele tinha um colar de mãos
avançando no pescoço dele, torcendo o pescoço dele, que fazia com que ele vivesse o dia a dia como se fosse uma sensação de sufocamento. Ele trabalhava muito. E eu fiz a fantasia de que ele teve algum tipo de problema durante o nascimento, e eu perguntei para ele, você tem notícias do seu nascimento? E aí ele me diz assim, curioso você está perguntando isso, porque eu estava conversando sobre isso com a minha mãe semana passada, e ela me disse que eu nasci roxo, e por 1 minuto eu não tive paralisia cerebral, porque eu nasci com cordão umbilical enlaçado no pescoço. O que é que a gente faz com essa informação? Eu digo para ele, a sensação de sufoco que você tem não é de agora, pelo tipo de trabalho que você tem. A sensação de sufoco é antiga, é desde o momento em que você veio ao mundo. Você vem ao mundo sufocado e você permanece sufocado pela forma de vida que você tem. Quer dizer, eu transformo uma experiência que é do paciente, que ele me faz uma comunicação inconsciente para eu associar, ou pensar, ou imaginar, ou fantasiar isso, pego isso, transformo em palavras e devolvo para o paciente sobre representação simbólica. É a isso que o Ferris está se referindo em termos de transferência, melhor, introjeção e transferência. Quer dizer, a gente trabalha sobre forma de sentido, a gente produz sentido, né? E aí a gente tem determinados pacientes que eles não conseguem responder para nós o que é que eles sentem. Todos vocês que estão começando a clínica, muito provavelmente um dia vai perguntar para os seus pacientes, dizendo assim, e o que é que você sente quando você lembra disso? E o paciente vai responder, nada. Não sinto nada. Não sei te responder essa pergunta. Eu não sei o que é que eu sinto. Como é que a gente faz isso, então? Né? A aula que era agora em projeção e transferência passou agora a ser técnica psicanalítica básica, né? Ferenciana e winnicottiana. Você usa do seu aparato psíquico, do seu aparelho psíquico, você usa das sensações que são constituídas em você pelo paciente, por meio de uma comunicação inconsciente, por meio de uma transferência contra transferência, que não existe uma sem a outra, e você se permite sentir pelo paciente para poder descrever para o paciente o que é que ele está sentindo, já que ele não consegue nomear. Ou seja, você representa, você ressignifica, você constrói, você elabora e você devolve para o paciente, porque ele não tem como descrever o que ele está sentindo. Ou seja, a gente produz sentido para o paciente. E produzir sentido para o paciente é uma forma, como a gente diz na teoria das relações objetais, é como se nós amamentássemos o paciente toda vez que nós produzimos um sentido e, consequentemente, ele pode ou não aceitar aquele tipo de representação ou significação que ele recebeu de você. Porque ele pode chegar para vocês assim, não, Sérgio, não tem nada disso, daí é totalmente equivocado. E eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso, é totalmente equivocado, tá? O Ismael já deve ter me ouvido falar sobre isso em outros lugares, porque eu já dei esse exemplo muitas vezes, também está no meu livro, né? Um paciente chega para mim, um belo dia, já faz muito tempo, ele era um jovem de 22 anos, hoje ele está com 35, pelas contas, né, que eu fiz, ele não é mais meu paciente. Ele chega para mim e diz o seguinte, eu quero saber o que é que você faz comigo. Eu perguntei, como? Eu quero saber o que é que você faz comigo, porque eu já fiz análise antes, e isso aqui não é nada parecido do que eu já tinha vivido antes com um psicanalista. Eu quero saber o que é que você faz comigo. Bom, reza a lenda, se todo mundo aqui já foi ou é aluno de psicologia, tem a máxima que diz que psicólogo não responde, a gente devolve a pergunta, né? Só que a gente tem que devolver a pergunta de modo inteligente, tá? Então eu olho para o rapaz e pergunto assim, como você se sente aqui? Né? Já que aqui não é o que você viveu com outros analistas. Ele olhou para mim e disse assim, posso responder o que eu acabei de pensar? Eu disse assim, pois não, fique à vontade.
E aí ele me surpreendeu, porque ele não era aluno de psicologia, era de outra área. Ele disse assim, eu me sinto amamentado aqui. E aí eu saí de mim, assim, como é que é? Aí disse assim, é exatamente isso, eu me sinto alimentado, não me sinto fazendo análise aqui. Bom, e aí o restante da sessão se deu, né? Por quê? Porque nessa perspectiva ferenciana, o Ferenczi descreveu o seguinte, a psicanálise, do jeito que o Freud a constituiu, por meio da técnica psicanalítica em termos de transferência contra transferência, associação livre, atenção flutuante, silêncio do analista, colocar o paciente deitado, ficar atrás dele e interpretar, hermenêutica, isso é o que nós chamamos de a regra de ouro da psicanálise, muito embora Freud não tenha falado sobre isso. Ferenczi diz, isso funciona com neurótico. Com paciente limite, com paciente psicótico, com paciente border ou limite, com paciente paranoico, com paciente psicossomático, pessoas que sofreram traumas, não. A interpretação e a palavra não vai fazer sentido. Você tem que utilizar de um outro dispositivo. E o dispositivo que ele falou é da regressão. O que é que significa, então, isso? Né? Já te passo a palavra, Mariana. Você simplesmente vai... Não tem técnica, a gente não faz isso. É simplesmente você acolher o paciente, predispor às associações de alguma coisa muito primitiva, reescrevê-lo ele no passado dele e ali sim dar um novo sentido para aquilo que ele viveu. Nunca, absolutamente nunca, desacreditar, desautorizar e desmentir qualquer coisa que o paciente tenha falado na sessão para você. Mariana. Não, é bem nisso, assim, que eu fiquei pensando, como que o paciente, como que a pessoa, né, ela introjeta alguma coisa no trauma, quando tem um trauma. Como que acontece isso? Assim? Eu tentei não falar sobre isso, eu juro que eu tentei não falar sobre isso, porque eu estou saindo do livro 1 e estou indo para o livro 4, tá? Bom, vamos lá. Uma pergunta é muito boa, né? Eu sabia que ia sair alguma pergunta, mas eu chego a língua para não falar sobre isso, tá? A introjeção é um processo saudável, natural, de todos nós quando a gente entra no mundo. Quando há eventos traumáticos, ou seja, quando o ambiente falha por excesso ou falta, ou quando há uma incidência, por exemplo, de trauma como violência sexual, violência propriamente dita corporal ou coisa parecida, o Ferenczi diz que não vai haver uma introjeção, porque pela própria definição de trauma, o trauma é alguma coisa que não faz com que o aparelho psíquico esteja preparado para vivenciar o evento traumático. Então, não há uma introjeção. O que vai haver é uma incorporação. Ou seja, o objeto invade o aparelho psíquico e se torna posseiro do ego. O ego fragilizado, estilhaçado, fragmentado, cindido, tá? Clivado, todos esses nomes que vocês quiserem, né? Não vai ter a possibilidade de defesa. Então, para vocês entenderem, diante de uma vivência de um paciente sem traumas severos, quando a gente diz mais ou menos que a gente recebe um paciente neurótico, né? Com carteirinha de Ana O e Dora de futebol clube, né? Porque tem isso também, a gente pode encontrar pacientes que têm carteirinha da Ana O e Dora futebol clube. São histéricos, são neuróticos, são obsessivos. Então, quando é um paciente neurótico, ele tem defesa contra as vivências, porque o psiquismo dele foi fortemente constituído e ele tem um ego, né? Moldado, lapidado, bonitinho. Então, a gente diz na literatura psicanalítica, a partir do Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior, que nós teríamos defesas por ativação, ou seja, na incidência de vivências que produzissem mal-estar, eu tenho um ego e um aparelho psíquico forte e eu consigo produzir defesas. A defesa na neurose é basicamente o recalcamento e a consequência é a angústia. Daí a gente tem um tipo de paciente. Os pacientes que vivenciaram traumas severos,
e que tiveram o ego ou o psiquismo destroçado e, consequentemente, não foi possível a vivência de aspectos do objeto introjetado, o que ele vai ter é uma possessão do ego, uma possessão do aparelho psíquico, que invade, irrompe e destrói em vários fragmentos o aparelho psíquico. Consequentemente, você não tem defesa, você tem uma vivência de apassivamento ou vivências de sintomas por passivação. E aí, o sujeito não vivencia angústia, o sujeito vai vivenciar o que é definido pelo Ferenczi como agonia e pelo Winnicott como agonias impensáveis. Então, quando a gente está na clínica e a gente revive determinados aspectos traumáticos, a gente não tem possibilidade de elaboração, porque não é da ordem da elaboração, né? Então, vamos lá. Se uma criança é abusada por um sujeito adulto, que eu não queria entrar nisso, porque todo mundo se refere ao Ferenczi por conta disso, né? O Ferenczi é o autor da traumatogênese, o autor da teoria do trauma, e em termos de Covid, aliás, eu acho que eu estou com Covid agora, tá, gente? Porque estou com todos os sintomas, enfim, estou para fazer, vou fazer testagem daqui a pouco. Enfim, à medida em que a gente vivenciou um trauma coletivo, a teoria do Ferenczi é a mais atual possível para a gente tentar identificar isso. O Ferenczi diz o seguinte: no primeiro momento do trauma, existe um sujeito abusador que inscreve o traumático, propriamente dito. E no segundo momento do traumático, o que nós vamos ter é alguém que desmente que aquilo aconteceu, né? Esse desmentido ou descrédito, né, produz a cisão completa. O segundo momento do trauma é o que produz toda a destruição do psiquismo, né? E aí você não tem defesa, você fica refém daquilo que foi posseiro do eu. O outro, o agressor, né, o abusador, sou eu, porque eu me identifico com esse agressor, e aí não tem mais possibilidade de uma vivência de introjeção. Você vivencia uma incorporação. Quem fala isso não é o Ferenczi, quem fala isso é o Abraham e a Torok, que, na verdade, tem um livro fantástico chamado A Casca e o Núcleo, e Maria Torok é quem vai falar sobre isso. A Maria Torok diz: há uma incorporação porque o agressor simplesmente torna-se posseiro do eu. A Teresa Pinheiro também fala sobre isso. Então, não haveria a possibilidade de uma introjeção de um modo saudável. E não há nem sequer uma introjeção de modo negativo. Não há introjeção. A introjeção é um processo saudável, natural, que todos nós vamos vivenciar, tá? Enquanto que a agressão que a gente sofreu, ou a falha do cuidado de quem está nos cuidando, de algum modo, materna ou paterna, produz aí a fragmentação psíquica. E aí, Ferenczi, Fairbairn, Balint e Winnicott falam a mesma língua. Apesar de aqui ou acolá um pouquinho diferente, esses 4 autores falam a mesma língua, né? E então, a vivência é de uma agonia. Ora, quem agonia, gente? Quem é que agoniza? É um sujeito que está prestes a morrer. Então, o Ferenczi diz, e quando eu dou aula sobre... Eu vou dar um grupo de estudo que vai começar em fevereiro ou março sobre trauma e fragmentação psíquica, que vai durar o ano inteiro. Vai ser de março a provavelmente dezembro. E a gente vai pegar o livro 4 do Ferenczi para a gente rever tudo isso e para se preparar para ler o Diário Clínico. No Diário Clínico, o Ferenczi diz isso: a experiência de quem vivenciou um trauma desse tipo é agonizante porque você vivencia uma espécie de morte em vida. Então, não há possibilidade de introjeção, porque a introjeção sendo uma vivência natural, saudável do aparelho psíquico, né? Quando há uma experiência traumática, seja da ordem do cuidado ou da falta de cuidado, seja de um agressor, o que você vai ter são destroçamentos do aparelho psíquico e, consequentemente, uma incorporação, não uma introjeção. Oi, Isabela. Tudo bem, Sérgio? Oi, gente. Tudo bom. Bom dia. Você falando sobre isso... Peraí, deixa eu ligar a câmera, né? Olá.
Quer dizer, então, que se não tem essa introjeção que é natural e quem sofreu o trauma, ele incorpora questões de quem traumatizou ele, a gente pode pensar isso de forma cultural em alguns comportamentos? Por exemplo, porque o que veio na minha cabeça foi a questão da pedofilia na Igreja Católica, porque muita gente não consegue explicar isso. E aí tem muitas pessoas que falam que isso é cultural. Então, podem ter comportamentos... Não, nada da cultura fala de aspectos da pederastia, digamos assim, ou dos abusos sexuais na igreja. Isso não é. O que eu imagino é que tenham pessoas extremamente doentes que vão encontrar um lugar onde isso poderia ser naturalizado, mas não é. Isso não é da ordem da cultura, né? Por quê? O que é que significa nessa questão dos abusos? O sujeito adulto toma uma criança como sendo um outro sujeito adulto. Ele inscreve uma sexualidade, por isso o famoso texto do Férez e Confusão de Línguas, né? A linguagem da ternura e da paixão. Ele diz que a criança tem uma linguagem que não é da sexualidade, muito embora, né, esse demônio aqui, que é o aparelho celular, tenha inscrito crianças na sexualidade precoce muito mais do que deveria. Isso não deixa de ser tão traumático quanto. Então, eu sou veementemente contra uma criança de 8, 10 anos de idade ter um aparelho como esse, porque ele vai ter acesso ao mundo. E a gente precisa proteger as crianças do mundo. Então, os pais também são responsáveis por isso, né? Então, pensando nisso, a gente tem um sujeito adulto tomando um outro sujeito, que é uma criança, tomando ele como seu igual. Então, o adoecimento psíquico já está no sujeito adulto, primeira parte, tá? E a gente vai colocar uma coisa no lugar na criança que não existia. Agora, o que acontece? Por que há uma espécie de identificação da criança com outro sujeito adulto? O sujeito adulto que produz o trauma vai dizer sempre para a criança: não fala isso para ninguém, esse é o nosso segredinho. Vai dar doces, vai dar chocolate, vai dar gibis, né, para a criança, para roubar justamente a culpa dela. E, quando não diz, e se você falar para alguém, eu te mato, ou mato tua mãe, teu pai, tua família, seja qual que for. Então, a criança, o adulto já sabe que tem alguma coisa que ele fez errada. E ele está dizendo isso para a criança porque ele quer a cumplicidade da criança. E como a criança não tem como se defender, não há criança que goste disso, muito embora elas vão dizer que goste. Não há criança que seja abusada, estuprada, bulinada sexualmente e dizer que goste. Não é que elas gostam. Elas só dizem que gostam porque elas se identificam com o sujeito agressor. Então, elas não põem o agressor para dentro por meio de uma introjeção. Elas se identificam com o agressor e esse agressor ele é praticamente invadido, entrolhado no psiquismo da criança. Então, nada da cultura, da nossa cultura atual. A gente poderia falar, por exemplo, disso na Grécia. Beleza. Né? Na Grécia não existia homossexualidade, existia uma pederastia grega, onde os homens ensinavam amor aos outros homens, crianças de aproximadamente 10, 12 anos de idade. Na nossa cultura isso não existe. Né? Nem para um menino, muito menos para uma menina. Então, o abuso não é cultural. O abuso é abuso, porque simplesmente a gente ultrapassa as leis que regem, né, a ética, né, e, consequentemente, a moral que a gente vive. A gente tem que estabelecer regras. Eu não posso dar aula aqui para vocês sem camisa ou pelado, né, de jeito nenhum. Isso seria um abuso, e isso seria infringir uma regra. Eu não posso ficar aqui falando palavrões à torta e à direito, muito embora o palavrão esteja liberado até na novela das 9, tá? Mas eu preciso ter minimamente uma ética para considerar o outro e respeitar o outro, porque senão eu banalizo isso. Não, é que quando eu entendi que introjeção é algo natural e o trauma é algo que destrói as nossas defesas e por isso a gente começa a se identificar, porque a gente não tem defesa, então a gente acha que... Então foi mais nesse sentido, não no sentido de a criança vai introjetar esse comportamento como certo. Foi mais no sentido de a gente tem comportamentos tão repetitivos
que aí destrói essas possíveis defesas da criança, e aí essa criança começa a se comportar de uma forma porque ela está traumatizada, mas não é isso. Não, Isabela, a questão também não foi essa, não. Eu estou dizendo que eu já estive em sala de aula com um colega psicólogo, tudo bem que isso faz 25 anos atrás, e quando nós estávamos falando disso há 25 anos atrás, o sujeito abre a boca e diz, professora, mas quem disse que as crianças não gostam disso? Elas gostam. E toda a sala olhou para aquele sujeito lá e ele ainda achava que estava certo. Quer dizer, existe uma naturalização dos atos perversos, tá? Que simplesmente a gente acha que tudo bem. E qual é o problema disso? Não é o primeiro adulto que faz isso. São os pais da criança, são os tios da criança, são os professores. É o segundo adulto que simplesmente naturaliza e diz para a criança, deixa de mentira que isso nunca existiu. É o famoso desmentido ferenciano. Vou te dar só um exemplo para dizer onde é que isso foi parar. Não, independente da escolha política que vocês tenham aqui nessa sala, a gente ouviu por mais de uma vez na TV, nos jornais, no vizinho, não está existindo a pandemia de Covid-19. Os famosos negacionistas inscreveram o trauma do psiquismo da teoria traumatogênese do adulto, né, ferenciano, né, nas coisas sociais que nós vivenciamos. Então, o negacionismo está para o desmentido ferenciano tanto quanto. E isso acontece até hoje, acontece aqui no Rio, acontece aí na cidade de vocês, acontece lá nos Estados Unidos, em Nova York, em qualquer lugar. Acho que a Mariana tinha uma pergunta também para fazer, né? Sim, na verdade era mais um comentário, que você falou dessa questão do abuso não fazer parte da cultura, né? Tem até uma autora, que eu esqueci o nome, que ela fala que a gente não devia usar o termo abuso para falar de violência sexual, porque abuso dá a impressão que você passou de um limite, assim, só, né? Mas que o correto, ou melhor, na verdade, seria dizer violência, sabe? Ela Sim, traz essa diferenciação. violência psíquica, exatamente, né? É uma violência psíquica. E a ideia é que, bom, a gente está falando aqui, o texto ainda de base, muito embora a gente não tenha saído desse lugar, é a ideia de introjeção e transferência, porque isso, conforme o Ismael perguntou, como é que isso aparece na sessão? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu manejo isso aí na sessão? Tem os exemplos mais diversos que a gente vai poder. A gente vai precisar observar não só, mas também o que o outro nos fala, mas, sobretudo, o que eu sinto. O que é que eu estou sentindo, né? Então, eu sou o sujeito que já há muito tempo passei a fazer isso, e eu falo isso para as pessoas que eu dou supervisão, e a primeira fala que eu tenho quando alguém me apresenta um caso clínico, primeira sessão que o paciente que o terapeuta atendeu, aí traz a história muito bem contadinha, muito bem escrita, muito bem falada, né? A primeira coisa que eu pergunto é, e o que é que você sentiu ao ouvir pela primeira vez desse paciente? Oi? Não tem resposta. O que é que você sentiu ao ouvir esse paciente? Não, o paciente falou, assim, eu não quero saber o que é que o paciente falou, eu já ouvi o que você falou, o que ele falou. Eu quero saber o que é que você sentiu. E a gente não se predispõe a prestar atenção ao que a gente sente. Então, a gente nunca fala de um paciente, o paciente falou que estava assim, 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 assado, e aí me deu uma coceira na canela. E aí o paciente falou aquilo, outro, assim, 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 e aí me deu dor de cabeça. Aí o paciente continuou falando sobre isso, e aí me deu sono. E aí, quando ele continuou falando sobre isso, eu arranquei uma lasca aqui de unha ou cutícula que espirrou o sangue. Ninguém nunca fala sobre isso. Ou então, o meu estômago deu um barulho gigantesco, porque eu me dei conta que eu estava com fome. Ou então eu comecei a pensar na minha avó, que está doente lá, não morre, mas não morre, na aula hospitalar da enfermaria e tal. Tudo isso é vivência de uma relação onde a introjeção e a transferência está sendo vivida ali em loco, né, com os nossos pacientes. Então, eu tendo a prestar atenção no que o paciente fala, mas eu tendo a prestar atenção eminentemente ao que eu sinto. Eu, Sérgio, né? Então, eu estou falando com vocês e aí me deu vontade de ir no banheiro. Eu estou falando com vocês e me deu uma dor de cabeça.
eu estou falando com vocês, eu comecei a abrir a boca, os olhos começaram a lacrimejar, começou a me dar fome, eu comecei a ficar balançando o pé, tudo do que você sente na iminência da transferência e da contra-transferência. E o autor que foi falar de contra-transferência não foi Sigmund Freud, não. Foi Sandor Ferenczi. Foi ele que disse que não haveria transferência do analista para o paciente. Mas aquilo que a gente sente é eminentemente na transferência e contra-transferência. E aí o que é vivenciado nisso? São os aspectos dos objetos e das relações primárias que você, paciente, lidou ao longo da sua vida, que na transferência, aí sim, você vai fazer uso de um mecanismo de defesa bonitinho, chamado identificação projetiva. Ou seja, eu esvazio o psiquismo do outro e projeto aquilo que eu sinto no psiquismo do outro. Eu adoro usar essa expressão. Ou seja, todos nós analistas levamos uma cagada psíquica dos nossos pacientes e temos que dar conta disso, né? Então, Vanessa, pode perguntar, Vanessa, que acabei de ver aqui a tua mensagem. Cadê a Vanessa? Vanessa está meio que caindo. Tá aqui embaixo. Ela falou que tem uma pergunta, mas que não consegue ligar o microfone. Vai mandar pelo WhatsApp. Estou aqui lendo. Na internet tudo vale, gente. Assim, isso aqui, né, vale até sinal de fumaça. Estou até que pagar o código do sinal de fumaça, que eu esqueci de pagar o meu código de fumaça. Vamos lá. Vanessa, manda no meu WhatsApp do núcleo, que eu leio aqui para o Sérgio. Ah, o Zap, eu pensei que era aqui, o chat. Pode ler, Ismael. Não sei se é o Zap ou o chat, mas enfim. Não, estou só esperando chegar. Não tá chegou, bom. não. Se chegar, eu leio. Ô, Sérgio, mas aí é interessante, né? Tem uma coisa que você está trazendo que eu acho que é... Bom, não sei até que ponto é óbvio para todo mundo, mas acho que é bem legal. A gente, quando lê no Freud sobre a função da análise pessoal, lê no Freud um pouco uma ideia de... que ele usa o termo depuração, né? De você meio que limpar o psiquismo das influências ruins para não se misturar com o paciente. Né? O Freud tinha uma fobia de contra-transferência, assim, né? Tanto que ele mal fala sobre isso. E para o Ferenczi parece que é muito mais interessante, muito mais rica a ideia de que você faz análise para poder abrir o seu psiquismo para receber a influência do outro. Né? Se é isso, eu estou entendendo da maneira correta. O Ferenczi não tinha medo de se colocar na cena analítica e muito menos se misturar, porque, para ele, se misturar é positivo. Ele lidar com isso em termos de transferência contra transferência era positivo. O Freud limpava a cena do crime, enquanto que o Ferenczi jogava todo o lixo na cena do crime. E isso é diferente. E isso teve uma ousadia muito grande, muito embora ele dissesse que a gente tem que ficar fazendo análise de tempos em tempos, porque de tempos em tempos a gente precisa, sim, depurar tudo isso que a gente viveu na vida, nas nossas relações, para a gente talvez não se misturar tanto com o paciente. Mas a mistura é boa, né? A mistura, quer dizer, eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Dependendo do lugar, eu perdi o fetiche do analista. O que é perder o fetiche do analista? Número 1, eu não fico tentando interpretar todas as palavras que o paciente me diz. Zero chance de eu trabalhar única e exclusivamente com interpretação. Eu vou trabalhar muito mais nos exemplos que eu dei aqui para vocês, em termos de eu entendi que o que você quis dizer foi isso, eu entendi que o que você sentiu foi aquilo, eu estou sentindo o que você está tentando me dizer assim, assim, assado. Terceiro, perdi o fetiche do divã. Muito embora eu tenha colegas muito mais velhos que gostam do divã e ficam atrás do paciente, eu não vejo que eu precise ficar atrás do divã de um paciente, que ele não veja o meu corpo, muito embora quando um paciente, raros hoje, deitam comigo, eles me veem porque eu estou do lado deles. Eu faço a máxima
abandonar um paciente no divã é como se abandonasse um bebê no berço. Isso não são palavras minhas, é do Ronald Faber, tá? Que é posterior a Ferris e anterior ao Winnicott. Entre alguns outros fetiches, né, que a gente tem, o analista não fala, o analista tem que ficar calado. Não, alguns pacientes a gente precisa falar, outros pacientes não. Né? Eu dizer o que eu sinto para o paciente, olha, eu estou sentindo parará, parará, parará. Mas tem teorias e tem técnicas de vivências também de que a gente faz nas nossas análises que nos predispõe a fazer isso. Mas será que a pergunta da Vanessa chegou? Chegou, Sérgio. A pergunta da Vanessa é sobre uma paciente que ela está atendendo na clínica escola, né? E essa paciente, ela teve uma tentativa de suicídio recente. Ela tomou uma caixa de medicação há algumas semanas, né, Vanessa? E, enfim, a Vanessa, ela até um caso está sob a minha supervisão. E a gente tentou prestar todo tipo de cuidado possível para essa mulher. A Vanessa ligava para ela todo dia, a gente tentou acionar a família não vinha, aquela confusão toda. E a mulher toma uma caixa de medicação. A Vanessa está fazendo uma pergunta interessante. Qual que é a relação, então, entre a introjeção e o suicídio? Como é que a gente poderia entender essa história do suicídio a partir dessa teoria do trauma, da introjeção e da identificação com o agressor? Vanessa, primeiro, né, alguém que está tentando se matar, muito provavelmente, eu gosto de pensar sempre isso, né, não teve objetos bons o suficientemente introjetados na vida para que ela queira viver. Segundo, geralmente, quem faz tentativa de suicídio não está tentando morrer, está tentando destruir a dor que é vivida durante aquele momento das suas próprias vidas, tá? Então, assim, geralmente as pessoas querem se matar para tentar eliminar a dor, e ao eliminar a dor, se mata, né? Em alguns momentos, eu acho que é perfeitamente louvável que a gente diga isso para o paciente, eu já disse isso para o paciente, você não quer se matar, você quer destruir aquilo que está te fazendo sofrer, né? E às vezes eu já fiz coisa maluca, gente, porque o sujeito aqui é maluco em termos de análise, né? Enfim, uma paciente, eu atendi uma vez no centro da cidade, 12º andar, tinha uma janela no final do corredor, do lado do elevador, e a paciente dizendo, e quando eu sair daqui, eu vou me atirar por aquela janela, porque eu não tenho mais motivo para viver, tarará. Eu fui ouvindo aquilo, ouvindo, e sabia que eu tinha uma transferência suficiente com ela para falar o que eu falei, e disse em alto e bom som com ela, mas com aquela voz de pai que repreende a criança. Que história é essa que você está querendo se matar? Você não tem autorização para se matar, não, viu? A gente não fez aqui um planejamento, a gente não fez aqui um acordo para a gente ter perda de gente aqui e você se matar, não. Eu não te autorizo a te matar. Tá ouvindo? Ela ficou assim, encolhidinha, disse, não, tudo bem, eu só estava falando. Então, não vou me matar, não se preocupa, não. Mas eu fiquei com o coração na mão quando ela saiu da sala e eu fiquei assim, esperando o barulho. Aí eu vi o barulho do elevador, fechar, e eu disse, graças a Deus. Né? Isso a gente tem que ter muito certeza. E, claro, eu faço malabares para uma situação como essa. Já tive outros pacientes que tentaram se matar. Né? Já fiquei pendurado no telefone com 1h30 com o paciente num final de semana que eu estava recebendo pessoas da minha casa. Então, a ideia é essa. Não dá para a gente falar de introjeção. O que a gente está falando são de adoecimentos psíquicos gravíssimos, onde a ideia de vitalização não pertence a essa pessoa. E para uma pessoa desvitalizada, você precisa de um analista ou um terapeuta vitalizado, onde ele possa vitalizar o paciente a partir de tudo aquilo que ele tem para oferecer para ele ou para ela, né? Não só em termos de palavras, mas em termos de acompanhamento. Não adianta ficar tentando trabalhar somente no âmbito da palavra. Tocar pacientes, como o Ferris fazia, como o Winnicott fez, tocar mesmo no corpo da paciente,
tentando não erotizar nada da cena analítica, às vezes pode fazer um bem enorme para o paciente, né? Uma paciente que eu me lembro que estava completamente deprimida, dizendo assim, e eu com medo que ela fizesse alguma coisa, né? Ela diz assim, eu preciso de remédio? Eu digo, não, você precisa de mais análise, a gente pode começar mais um dia aqui. Num dia que ela chorou pra caramba, né? Ela lá sentadinha, eu sentadinho, ela levantou, no que ela levantou, eu senti o que eu estava querendo dizer para ela, e aí eu fiquei com medo de dizer no meio da sessão. Quando ela levantou para ir embora, eu disse assim, desculpa, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela disse, pois não, eu disse assim, você me autoriza a te dar um abraço? Né? E ela, eu não dei um abraço, ela se jogou nos meus ombros e molhou, não, é aqui, molhou a camisa aqui no lado direito, de tanto chorar, que ela ficou agarrada comigo durante uns 5 minutos, e eu só segurei parado assim, não fiz aquela coisinha de mãozinha nas costas que eu tanto odeio, tá? Enfim, eu somente segurei ela aqui e fiquei com ela aqui segurada com mão firme e forte. Eu acho que isso que a gente está falando é de vitalidade, né? Da gente poder passar essa vitalidade para o paciente, né? E quando ela se desligou de mim e tudo mais, ela olhou nos meus olhos e disse, muito obrigado pelo seu gesto. Eu acho que é disso que a gente está falando, de situações de vitalidade, de desvitalização, né? Tem muitos autores que a gente precisa ler para falar sobre isso, para a gente entender isso em termos de técnica terapêutica, mas, sobretudo, faço minhas palavras do enfant terrible, do pequeno, não sei se você sabe disso, Ismael, mas ele era canceriano. Ele faz aniversário 3 dias antes de mim, aliás, tá? E então o Ferese tem essa capacidade de ser extremamente humano com seus pacientes, mas ao mesmo tempo extremamente firmes. Eu não sei mais o que eu falo sobre transferência. Eu não sei se eu passei a ideia do que seria transferência e introjeção a partir do texto do Ferese, que é um texto longo. Ele tem um outro texto lá na frente falando sobre o conceito de introjeção no livro 1, página 209, que é bem interessante. E uma coisa que eu acho que eu só preciso retomar, para terminar, né, é justamente isso. Ele diz que a introjeção possibilita a discriminação, a diferenciação entre prazer e desprazer no aparelho psíquico, e ele funda o aparelho psíquico. A introjeção funda o aparelho psíquico. É a introjeção que vai implantar uma ordem da sexualidade através do princípio do prazer. A introjeção é o primeiro processo psíquico que atrela a ordem psíquica propriamente dita. E é justamente a partir disso que o processo de introjeção produz sentido nas vivências que a gente vai tendo à medida que a gente vai colocando para dentro essas sensações. Por exemplo, a ideia de um seio. Vamos pensar rapidamente, muito rapidamente, do que a Klein traz. Seio bom, seio mau. O seio nutridor e o seio persecutório. Nada mais são do que formas de sentido e de vivências. Ok, Gabriel, são formas de vivências que a criança vai tendo à medida em que o desenvolvimento dela vai se dando. Então, alguém que simplesmente entende que toda vez que uma criança chora tenha que dar peito, esse peito já não é mais um peito nutridor. Esse seio é um seio perseguidor. E, claramente, isso começa a produzir pequenos traumas. E, às vezes, a gente não precisa de ter traumas severos, grandes, sabe? Crateras. Não. O Massoud Khan vai falando de traumas cumulativos. Pequenos traumas que vão se constituindo ao longo da vida, que, se a gente tomar os traumas de um modo geral, a gente tem um grande trauma. Então, essas pequenas fissuras, que são constituídas na falha do cuidado, vão produzir os pequenos traumas que vão sendo vividos. E aí sim, o sentido de algumas vivências podem ser positivas, como podem ser negativas. Quando são positivas, instala-se, inscreve, produz, constitui um aparelho psíquico, um aparelho de pensar, um aparelho de metabolizar todas essas sensações. Quando é negativo, produz traumas, pequenas fraturas, pequenas fissuras no aparelho psíquico, e a gente vai ter lá na frente com que se haver. E graças a Deus que o mundo inventou a psicanálise, a terapia,
e que não vai faltar paciente nunca, porque geralmente a gente vai encontrar pessoas com pequenas fissuras que vão precisar ser, não vou dizer corrigidas, vão precisar ser reparadas. Acho que o nome melhor é esse, reparadas. A Isabela levantou a mão. E o Ismael também. Isabela, você está conseguindo falar? Não? Eu acho que a Isabela travou. Isabela, se não conseguir, manda para mim em algum lugar aqui que ou no grupo, no núcleo do WhatsApp, ou no WhatsApp do núcleo, ou no meu, a gente vê o que faz. Aí eu repasso a pergunta. Ô Sérgio, acho que é interessante uma coisa que o Gustavo falou nas últimas aulas, porque assim, é bem simples, mas acho que é legal a gente retomar essa ideia. Quando a gente fala do trauma inferens, normalmente a gente usa como modelo explicativo uma experiência de abuso e se refere diretamente ao abuso sexual. Mas acho que é legal a gente trazer a ideia que o trauma não necessariamente precisa se referir a uma experiência dessa magnitude, que é um pouco isso que você está trazendo. Os pequenos traumas, e nesse sentido, o trauma é constitutivo da nossa psique. Né? Não vai haver indivíduo não traumatizado de alguma forma e uma espécie de uma generalização. Até o Gustavo até deu um exemplo assim de que uma atitude de um adulto que talvez não tenha, a princípio, uma intencionalidade sexual pode ser percebida pela criança a partir desse lugar também, ou pode ser recebida pela criança a partir desse lugar. Acho que seria legal se comentar um pouco sobre isso. Assim. Sim, porque desde que os traumas sejam, vamos chamar, positivos nesse sentido, né? Como é que é um trauma que é positivo? Ora, traumas dos quais a gente não tem como né? não vivê-lo, né? Por exemplo, o desmame, né? Se a gente pensar também a socialização com a nossa entrada na escola, né? A figura paterna ou materna nunca é aquela que a gente imagina nas nossas fantasias, a gente tem que aprender a lidar com isso. E trauma por si mesmo, como a Mariane falou aqui, é uma violência psíquica. E por violência psíquica, entenda-se toda e qualquer violência cujo aparelho psíquico não tem capacidade de representar, metabolizar ou produzir sentido ao longo de toda a nossa vida. Gente, todos nós aqui somos traumatizados nessa sala. Não há um sujeito aqui nessa sala que não tenha sido traumatizado pela Covid-19, por exemplo. Vamos viver com isso até o final das nossas vidas. Só quem não viveu esse trauma, muito provavelmente é um bebê. E muito assim, um bebê deve ter sofrido alguma coisa dos seus pais. Então, só quem não nasceu durante o período da Covid-19 e que viveu o terror de a gente ter que ficar trancado dentro de casa sob ameaça de morte, é que não vai se sentir traumatizado. Mas hoje, todos nós temos uma ferida psíquica gigantesca, só que compartilhada em maior ou menor grau de gente que a gente perdeu, situações que a gente vivenciou, ou o simples fato da gente ter na memória o trancamento dentro de casa. Né? Não vou nem falar das questões políticas governamentais, porque não vem ao caso. Tá? Mas só o fato da gente ter que ficar trancado dentro de casa ou sofrer, como, por exemplo, eu vou fazer o teste de Covid, eu vou estar com Covid pela terceira vez. Eu tive Covid no ano passado, tive em abril ou foi maio desse ano, e provavelmente eu devo estar com Covid de novo. Só que vacinado. Nem de longe a primeira Covid que eu tive está próxima do que eu estou tendo. Então, trauma. E se nós tivermos, já adultos, minimamente aparelhagem para suportar isso, porque senão a gente enlouquecia. Né? Eu passei um período da minha vida durante março a novembro de 2020 quase que enlouquecendo, porque eu passei isso tudo sozinho dentro de casa. Não tinha ninguém dentro de casa. Comecei a sair 3 ou 4 meses depois, morrendo de medo e com a perna tremendo. Fui parar no hospital. Eu falo isso abertamente. Eu fui parar no hospital, tive uma crise de ansiedade, a pressão subiu, cheguei lá, fui todo espetado pelas enfermeiras, que eu estava ainda desidratado, e aí, quando eu saí de lá, que eu voltei depois, no mesmo dia, eu entendi que eu fui para o hospital para ser cuidado.
muito embora me espetassem, né? Então, veja, como é que é isso? Eu fui para um lugar todo empacotado a vácuo, eu e os médicos e as enfermeiras, para poder ser cuidado. Passei 10 horas dentro do hospital, depois eu voltei para lá 5 horas depois. A médica olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Eu digo, você não está com pressão alta coisa nenhuma, não. Senta aí, me deu um diazepam, quase que eu caio, bum, né, lá dentro da cadeira, foi verificar a pressão, 11%. Está vendo? Isso é ansiedade. Aí eu entendi o que é que tinha acontecido comigo. Então, traumas a gente sempre vai ter. Perda de pessoas por morte, perda de relacionamento, perda de ídolos nossos, perdemos a Gal Costa, a gente não é um trauma, mas para algumas pessoas pode ser, né? Perda de alguma oportunidade de emprego, estudos ou coisa parecida, perda de dinheiro, né? Tudo isso pode ser vivido como sendo traumático. Agora, os traumas que fazem mais sentido em termos de destruição, ou pelo menos provocar consequências psíquicas, são os traumas vividos na primeira infância. Até a primeira infância, vamos dizer assim, ou até talvez, às vezes, a adolescência. Acho que a Isabela voltou e queria fazer pergunta também, não é isso? Cadê ela? A Tá internet caiu na hora. Ai, que vergonha, desculpa. Foi até o Gabriel que ele passou a referência de um texto muito bom do Winnicott. E aí você falou que o Winnicott veio depois, aí eu queria te perguntar, porque eu não entendi muito bem. Quando ele fala do medo do colapso, e que as pessoas que tentam suicídio e estão em sofrimento psíquico, é como se elas tivessem que relembrar uma dor que elas já tiveram, um trauma Exatamente. passado primitivo. E aí eu queria te perguntar como fazer isso na clínica, como fazer, porque você falou da elaboração, que o terapeuta vai pegar aquilo, elaborar e dar para o paciente, às vezes faz sentido e às vezes não faz sentido. Aí eu queria um exemplo prático mesmo, de clínica, porque é Isabela, interessante. sabe como a gente come daqui a pouco, a gente vai almoçar daqui a pouco, e sem a gente precisar, o nosso próprio organismo metaboliza coisas. Metabolizar coisas significa o seguinte, transformar o que entra em coisas que presta e transformando essas coisas que não prestam, botar para fora aquilo que não presta, a gente sabe muito bem o resultado disso. Então, o analista, eu não acho que ele elabora pelo paciente. O analista metaboliza, às vezes, pelo paciente. Ele precisa transformar aquilo que presta para aquilo que não presta. E, claro, usar o seu aparelho psíquico. Quando eu estou dizendo que é usar o seu aparelho psíquico, não dá para ficar aqui falando com vocês e ficar assim no telefone. Não dá para atender desse jeito, né? Não dá para ficar respondendo mensagens se você atende pelo computador, mensagens de WhatsApp ou e-mails. Você tem que estar com o paciente. Então, essa primeira coisa, que na verdade é uma dica, é estar presente. Às vezes, quando eu estou com um paciente presente, mas presente mesmo, não é aqui pela câmera, não, eu respiro junto com o paciente. Eu observo a respiração dele e passo a respirar junto com ele. Ou então eu digo, vamos respirar junto. E aí eu vou respirar com ele mesmo, inspirar e expirar. Agora, quando a gente está falando de técnica, por exemplo, eu vou te dar um exemplo exatamente nisso que você está falando, né? Eu já falei disso em outros lugares, muito embora isso aqui vai ficar gravado, não tem problema de falar sobre isso. É o sentir com, que a Daniela está falando. Exatamente isso. Eu tive um paciente que foi abusado 3 vezes na vida. 3 vezes na vida, mas entre os 6 e os 12 anos. Ele foi abusado dos 6 aos 12 anos. Não vou dar detalhes maior, porque isso aqui vai ficar gravado. E não adiantava eu dizer para ele que ele tinha sido abusado. Não, ele dizia, eu gostava. Não, você não gostava. Ah, mas ele cuidava bem de mim. Não, ele não cuidava bem de você. Ah, mas isso, mas não adiantou. Ele é um sujeito homossexual e, em um determinado momento, de tanto falar, eu parei de falar, porque eu estava tentando convencê-lo. Isso não funciona terapeuticamente, né? Mas ele voltava com isso o tempo todo. Teve um dia que eu perguntei para ele o seguinte, quando foi que pela primeira vez você escolheu um homem para ter uma relação sexual, mas por desejo próprio seu? Aí é que se deu, digamos assim, o que nós conhecemos como regressão mesmo. Ele passa a lembrar, na época, né, quando ele usou a internet, conheceu uma pessoa, foi lá, transou, tarará, 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 voltou para casa feliz da vida. Quando ele falou,
E aí eu consegui transar e tudo mais. Ele parou e começou a repetir inúmeras vezes: Sérgio, eu fui abusado, 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 e continua isso ao longo do tempo. E aí eu disse assim: tá bom, então respira, calma, né? E aí ele começou a falar assim: meu Deus, eu entendi agora o que você falou, meu Deus do céu, eu fui abusado, aquele cara era um nojento, era isso, era aquilo outro, ele fez isso comigo, fez aquilo comigo e tudo mais. E ele passou a ter raiva, porque até então ele venerava a experiência que ele tinha tido, mesmo sabendo que era um abuso. Então, temos que ter paciência para a gente tentar constituir alguma elaboração, alguma metabolização para devolver para um paciente. Se você tenta arrancar o sofrimento psíquico do paciente, você está sendo tanto abusador quanto o abusador que fez o que fez com o paciente. Então, a gente simplesmente precisa entender que o paciente precisa de tempo, você precisa esperar o tempo certo, inclusive, para falar um ai para um paciente. Teve paciente que eu esperei 3 anos para falar uma coisa com ele. Teve um outro paciente que para eu dizer que ele era um adicto, só quando ele disse que era um adicto, eu fiz assim: ainda bem que você... E eu fiz isso mesmo. Ainda bem que você falou. Eu disse assim: por quê? Eu digo, estou para te falar isso há mais de 1 ano e não tinha coragem. Né? Então, brincar. Ferenczi é um sujeito que trabalha com a ideia do brincar. Brincar com palavras. Saber brincar com o paciente e diminuir a angústia ou a ansiedade dele. São coisas que eu faço muito. Eu conto piada para paciente, né? Em alguns momentos eu falo exatamente assim: olha, como dizia uma pagodeira baiana chamada Hannah Arendt, os pacientes caem na gargalhada, tá? Coisas que eu acho que a gente brinca para a gente aliviar o peso do desprazer dentro da sessão. Então, se a gente aprende a ter tempo, se a gente usa, como a Daniela está falando aqui, uso de poesia, uso de música. Eu já cantei para paciente, eu cantei, tirei o pau no gato para paciente, só que na versão Pink Floyd, The Wall, né? E é diferenciado. Ele era músico e ele abriu o show dele com a música que eu cantei para ele, né? Uma versão de Atirei o Pau no Gato ao som de Pink Floyd, The Wall, Another Break in the Wall, né? São coisas que eu acho que a gente pode fazer com os pacientes que um analista clássico freudiano, lacaniano ou kleiniano jamais faria, e eu sou acusado de não fazer análise. Num determinado grupo, tá, que eu pertencia, dizia assim: o Sérgio não faz análise, não, ele não é analista, não. Bom, se não é analista, eu não sei o que eu faço com pacientes que estão 4, 5, 8, 10, 12. A minha paciente mais antiga está com 14 anos comigo. Já tentei dar alta para ela, mas a mulher não vai embora. Ela disse assim: desiste, eu não vou embora. Ela saiu agora porque foi mãe, e aí a gente está aí uns 6 meses sem fazer análise, mas ela já disse assim: olha, estou voltando, tá? Beleza, a gente vai fazer uma nova temporada. Mas eu acho que isso, se a gente apreende, se a gente tem bons supervisores, vocês têm um bom supervisor aí, o Ismael, tá? Pelo menos do que eu converso com ele, eu acho. Mas, enfim, pode não se achar. Eu sei. Tá? E se a gente tem boas referências, eu acho que a gente consegue fazer um excelente trabalho em termos clínicos. Bom, galerinha, dá vontade de ficar conversando até umas 9 da noite, mas são 12h. E o Sérgio precisa almoçar. A Vanessa escreveu aqui: é bom para mais de metro. Nunca mais eu tinha ouvido essa expressão. Então, eu pensei justamente, eu vou desfixar o Sérgio aqui, para a gente, queria pedir para todo mundo ligar suas câmeras, né? Ô, Cláudio, você que é boa de tirar foto, bate umas fotos nossas aí. Pode deixar. Nesse momento. Eu queria que tivesse um jeito de aumentar o mosaico aqui. Eu acho que não tem. Deixa eu ver. Não sei fazer isso não, Ismael. Peraí. Tem sim. Mas aumenta no seu, né? Não sei se não aumenta de todo mundo. Acho que só aumenta em um mesmo. Só aumenta no meu? Então eu vou... Beleza. Então, peraí. Pessoal, ó, Manu, Túlio, Luciana, Daniela Freitas, quem quiser aparecer na foto aí, eu vou até um segundinho.
Agora vai todo mundo. Ah, você está tirando com o celular? Estou tirando com o celular. Não se faz isso, homem. É somente clicar print, né? Ah, mas o... Acabei de dar um print aqui. Ó, mandei agora para você. Pronto, mandei para você agora. Só dei print. Com o celular é mais bonito, pô. Não, o celular fica feio a imagem por conta da iluminação da tela. Já mandei um print para o seu WhatsApp. Então, beleza, Sérgio. FN print aqui. Acho que foi. Eu nunca usei Mandei o uma print. segunda. Então, beleza. Ô, Sérgio, eu queria te agradecer muito por essas 2 horas aqui. Foram muito legais, muito mesmo. Acho que o pessoal gostou muito, assim, a participação ativa acho que mostra isso. Queria agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade, a clareza com que você fala e transmite a psicanálise para a gente. E vou te chamar outras vezes, viu? Assim que eu tiver Olha, outros embrólios teóricos. tá bom. A minha frase preferida é assim: sou que nem objeto transicional, estou pronto para ser usado. E às vezes eu sou facinho, só preciso arranjar espaço na minha agenda. Então é isso, Sérgio. Obrigadão. Obrigado pelo vocês pelo convite, obrigado pela participação de vocês, pelas dúvidas de vocês. Eu estava apreensivo porque o texto era muito grande. Eu digo assim, gente, eu vou resumir 2 grandes textos do Ferenczi, que é a base do que ele vai trazer para a psicanálise. O Ismael tinha me dito, olha, tem gente que já começou a atender, tem gente que são professores, tem gente que está no início, tem gente que está no meio. Então, falar uma fala, né, fazer uma fala onde não fosse tão técnica e eu conseguisse atingir vocês, pelo menos foi esse um pouco do meu objetivo para falar de transferência e introjeção. Obrigado vocês pela presença. Sérgio, valeu demais. Foi muito claro, acho que a transmissão foi maravilhosa. Assim. E, pessoal, agradeço a vocês, né, que estiveram presentes aí no nosso